esperando apenas e exclusivamente o QQ1, sem fazer mais nada, sem olhar mais nada. Deu QQ1 eu entro, deu QQ1 eu entro. Esse foi o ativo que historicamente me rendeu mais lucro, tá? Então você pode observar ela com o QQ1 e com o tempo eu comecei a perceber que só com as médias de 8 você também já consegue fazer uma boa grana. Percebe como que o ativo, quando ele tende a ficar direcional, esse em especial, ele corta para cima da 8 e os sistemas que tem, como por exemplo 9.2, 9.3, que são ridiculamente semelhantes a isso aqui, já que isso aqui é uma variação deles, então esses setups eles tendem a funcionar muito bem. E por ele ser um ativo direcional, se você pegar, por exemplo, um dos setups que seja o 9.2 e o 9.3, que também tem aqui, eu vou deixar o link do guia de setups para vocês, tá? É a playlist com todos os setups que tem aqui no canal e é de graça, tá aí em cima. Então, quando você olha esse ativo aqui, com a média de 8, você começa a perceber que toda vez que a média de 8 está cruzada para cima, claro que o mercado vai estar direcional algumas vezes. Quando isso aqui tiver lateral, todo mundo vai perder dinheiro o tempo inteiro. Então, ó, vamos pegar esse exemplo aqui porque é o exemplo que deu certo, tá? Estou escolhendo propositalmente. Então, isso daqui que é um recuo, que seria um 9.3 sem dúvida alguma, ele funciona bem. Esse daqui também seria um 9.3, as médias ainda não se cruzaram e ele funciona bem. Para quem gosta de padrão de candle também poderia utilizar, olha só. Mais um recuo no mesmo modelo de 9.3, fecha, fecha, fecha aqui, e ele vai lá e funciona bem, tá? Então 9.3, 9.1, eles são setups que podem funcionar muito bem aqui, beleza? Então dá uma olhada aí, coloca uma média de 9 exponencial, ou faz igual eu fiz aqui, isso aqui são só a média de 8, é 8 deslocada, e você vai perceber que as entradas podem fazer muito sentido. Em dias de correção e dias laterais, nada que é na direção da tendência funciona. Então, isso daqui é um dia mais lateral, isso aqui é um dia mais lateral, só que isso aqui é um dia direcional. E se você afastar o gráfico, você vai perceber que nos últimos dias nós tivemos um pouco mais de congestão em HGTX3. Então, teve um bom período direcional aqui, né, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 dias, basicamente. Aqui daria algumas entradas legais também, mas 5 dias. Daqui a gente teve 3 dias congestionados, o que é meio difícil de acontecer, esse período também. Mas, se você afastar, você vai perceber que, de forma geral, nós temos movimentos ridiculamente direcionais em HGTX3, beleza? O que isso mostra pra gente? Que nesse período aqui, se eu tivesse feito esse vídeo e você tivesse tentando operar ela durante esses dias aqui, você ia falar: Maurício, você estava mentindo para mim, safado. Você falou um ativo que falou que dava dinheiro para você, mas ele não está dando dinheiro nada. É porque o mercado tem seus ciclos e os ativos mudam. Então, por isso é importante que você tenha uma lista de boas ações, tá? Algumas você vai olhar e vai pensar: isso aqui hoje não está afim de andar. E outros você vai olhar: acho que as minhas oportunidades estão melhores nesse aqui. E aí, se ele do nada começa a ficar ruim, você pode utilizar outros ativos, beleza? Então, por isso é sempre importante fazer os testes da estratégia no time frame que você está utilizando, no ativo que você está utilizando e ter uma boa lista de ativos, tranquilo? Então vamos lá, vamos falar então finalmente sobre a quinta e última ação, que é VEG3. VEG3, deixa eu tirar essa lambança que está aqui no gráfico no momento, sim. Vamos lá, VEG3 é um ativo muito bom, vamos colocar ele aqui no QQ1. VEG3 é um ativo muito bom e inclusive nos 5 minutos, com palavras do Braz lá e da galera do Telegram, né? Inclusive um abraço para todo mundo do Telegram, Moser, Braz, Doug, todo mundo que está lá sempre interagindo, André, etc. Se eu esqueci de alguém, você comenta aí embaixo, fala: Maurício, me mandou um abraço. Mas com as palavras do Braz lá foi: você entrega ouro em palavras. Porque VEG3 é um ativo que é muito direcional, principalmente na ponta da compra. E, inclusive, na venda, ele está sendo muito direcional também, então isso tem valido muito a pena. O que você faz em VEG3 para poder ter bons resultados? Primeiro, estratégias com estocástico, elas funcionam muito bem, beleza? Então, o estocástico foi para baixo de 20, sinais de compra tendem a funcionar maravilhosamente bem. Foi para cima de 80, às vezes nem tanto, porque VEG é um ativo que, se você coloca o gráfico diário, está subindo em linha reta desde sempre. Então não é muito inteligente a gente buscar venda na VEG. Com toda a queda que a gente teve em março de 2020,
ela chegou a cair 48%, se recuperou muito bem e foi a primeira, se eu não me engano, a romper topo histórico e continuar subindo, passando pela crise como se não fosse nada, beleza? Então, de repente, é muito interessante você executar os seus sinais apenas na compra. Maurício, ou tem algum outro setup que funciona bem? Tem um monte. Basicamente qualquer setup na VEG funciona bem, porque ela é um ativo direcional, principalmente os setups daqui do canal, tá? Então, vou botar ela aqui nos 5 minutos. Então, por que ela funciona bem com o QQ1, por exemplo? Porque ela é um ativo historicamente direcional, inclusive no day trade, tá? Então, quando você tem uma entrada, ele tende a seguir e fazer um movimento forte naquela direção, principalmente no início do dia. Observa aqui, ó, início do dia, e aí quando dá por volta de 11 horas já começa a perder volatilidade, meio-dia ela fica estagnada. Abriu o dia, fez uma movimentação mais forte, depois dá uma estagnada. E aí você vai perceber isso muitas vezes. Às vezes vai acontecer o contrário, vai, mas presta bastante atenção na abertura do dia, porque os movimentos são mais fortes. Olha quanto tempo leva para poder recuperar o movimento aqui na parte da tarde, tá? Ó, movimento forte, e aí chegou aqui na parte da tarde, ó, força vem aqui, movimento da parte da tarde dá uma congestionada. Então, fica de olho nisso. E o estocástico, por que ele funciona bem? Ele funciona bem na compra, por um motivo muito simples. VEG, como eu falei, é um ativo que está constantemente em tendência de alta. Então, quando o estocástico lento está na zona de 20 ali, do gráfico de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, significa que no time frame maior ela já está num período de correção para voltar a subir. Então, utilizar o estocástico para auxiliar